Seja muito bem-vindo. Você está prestes a entrar em um mundo confuso, possivelmente perturbador. Eu sou Arcé e serei seu guia neste mundo caótico. Então, coloque seu fone, apague a luz e deixe seu like e se inscreva. Mas antes de começar o vídeo, o Roped apoia o canal Intox, um criador de conteúdo original de creepypasta. Link na descrição. Não confie no menino. Eles não acreditaram em mim, não a família do casal, depois que sua casa pegou fogo. Não a creche quando a metade das crianças adoeceu misteriosamente. E nem a polícia quando tentei acabar com essa praga com as minhas próprias mãos. Talvez, pela última vez, estou implorando a todos vocês. Por favor, acredite em mim quando digo que aquele maldito menino é mau. Há muitos anos, morei ao lado de um lindo casal. Os dois tinham um casamento feliz. Eram bem conhecidos na comunidade e sonhavam em constituir uma família. Quando finalmente chegou o dia de apresentar seu lindo filho ao mundo, todos ficaram em êxtase. Por um tempo, fui uma daquelas pessoas dando os parabéns e proclamando que iria tratar aquela criança como se fosse parte da minha própria família. E por um tempo, acreditei na felicidade associada a essa nova vida. Mas, como muitas pessoas deixam de fazer diante de algo tão perfeito, percebi que estava deixando de responder algumas perguntas fundamentais. Ou seja, quando exatamente esse bebê nasceu? Certamente deve ter havido uma data, ou um hospital, aonde esta criança veio ao mundo. E, no entanto, não conseguia me lembrar exatamente quando o bebê nasceu, tanto quanto eu conseguia lembrar. Não havia nenhuma conversa sobre a mãe dando à luz no hospital, ou rumores de uma grande família se reunindo durante o nascimento. Não. Eu me lembrei de simplesmente aparecer na casa do jovem casal um dia, aonde eles tinham um bebê nos braços. Mas partos em casa acontecem. Talvez eles preferissem assim. Ainda assim, havia algo a mais me incomodando. Para haver um nascimento, tinha que haver uma gravidez. Quanto mais eu pensava nisso, mais percebi que não tinha visto as pessoas mostrar nenhum sinal de gravidez nos últimos 9 meses. E nenhum deles mencionou que tinha um filho a caminho. A adoção era uma opção, mas o casal havia afirmado que, inflexivamente durante anos, desejava um filho que fosse biologicamente deles. Ainda assim, quando eu levantava essas preocupações para as pessoas na cidade, sempre me deparava com olhares confusos. Isso junto com a forte crença de que o jovem casal realmente havia dado à luz. Havia uma gravidez. E eles se lembravam vividamente do anúncio. Eu rebatia com evidência de que não havia foto de esposa grávida e a falta de registro oficiais de nascimentos online. Mas não parecia importar. As pessoas ficaram convencidas. Quer dizer, como poderia ser diferente? O bebê estava lá. Ele tem os olhos do pai e as orelhas da mãe. Eles diriam. Foi um dia chuvoso de outubro, quando estava me preparando para sair para o trabalho. O bebê me encarou pela janela. Não tenho certeza de como ou por que ele estava lá, mas o olhar em seus olhos era de intenso foco. Reconheço que isso me deu uma sensação profundamente estranha. Havia um nível mais profundo de contemplação, que não deveria existir para uma criança de sua idade. Ele não tinha a aparência de uma criança tentando descobrir por que todas essas formas engraçadas estavam se movendo ao seu redor. Não, ele estava muito além disso. Pude ver em seus olhos que ele estava tramando. Eu dei de ombro, eu fui para o trabalho. Mas minha confusão ficou forte quando cheguei. As atividades do dia foram uma nota de rodapé para o sentimento sombrio e inabalável que carregava comigo. Desde aquela manhã, não sabia o que esperar, mas meu medo de que algo terrível acontecesse se concretizou quando voltei. O que antes era uma adorável casa de família estava em chama. Anos de felicidade adicionados a combustível às chamas que rugiam. As lágrimas da vizinhança
foram abafadas pelos gritos dos primeiros respondentes e sirenes. Uma cena verdadeiramente caótica se desenrolava diante de nossos olhos. Apesar de tudo, o momento mais difícil viria muito depois de os incêndios serem domados. Veio na forma de um comunicado à imprensa da polícia local. O jovem casal estava morto. Seus corpos foram encontrados nos braços um do outro, carbonizados e irreconhecíveis. A causa da morte foi mais tarde determinada como asfixia pela fumaça. Um miasma de tristeza pairou na atmosfera por meses. Todos nós ficamos profundamente magoados com a tragédia em busca de resposta. Por que isso aconteceu? Como isso pôde acontecer? Mas, em minha própria tristeza, novamente negligenciei a questão crítica. O que aconteceu com o bebê? Não foi encontrado nenhum terceiro corpo. Nos relatos, nenhuma atualização nas notícias sequer mencionou uma criança que estava sendo procurada. Tentei perguntar por aí, até mesmo falar com a família do falecido, mas obtive a mesma resposta todas as vezes. Que bebê? Todos com quem conversei insistiram que o casal nunca teve um filho, o que supostamente foi um fato significativo para deixar tudo ainda mais triste. Aparentemente, não havia nada para dar continuidade à sua memória. Um 180 completo da narrativa de apenas algumas semanas antes. De jeito nenhum eu simplesmente imaginei tudo. Definitivamente havia uma criança. As pessoas sabiam de sua existência. E agora, depois que a família se foi, não tem mais nada. Fiz algumas pesquisas nas redes sociais, até pesquisar por fotos do casal com o filho. Não deram em nada. Com o tempo, me convenci de que deve ter havido um grande mal-entendido. Por mais ilógico que fosse meu raciocínio, era mais confortável de acreditar do que na outra alternativa. Alguns meses se passaram, e um de meus amigos mais próximos perguntou se eu poderia levar o filho deles, Haas, para a creche, porque eles tinham que chegar muito cedo para uma reunião no trabalho. E fiquei feliz em ajudar. Na manhã em que fiz o check-in de Haas, uma mulher esbarrou em mim, na porta, quando estava saindo. Antes que eu pudesse dizer qualquer coisa, ela já estava perguntando apressadamente aonde ela poderia registrar seu filho Gordon. E se era tarde demais. Queria explicar que não sabia muito sobre a creche e que estava deixando o filho da minha amiga, mas congelei por um momento quando vi um menino atrás dela. Eu nunca tinha visto essa mulher ou seu filho antes em minha vida, e ainda assim reconheci aquele garoto, ou pelo menos ele parecia alguém que eu conhecia. E um flash, tudo voltou para mim. O jovem casal, o fogo, tudo. Aquele menino tinha a cara de um bebê desaparecido, com apenas alguns anos de idade. Aqueles olhos escuros e calculista penetraram profundamente a minha psique, e pude sentir o suor começando a se formar na minha testa. Naquele momento, legitimamente, aquele garoto. A mulher me deu um olhar perplexo, quando eu ficava em silêncio, contemplando tudo isso. Com um simples "com licença", passei por ela e saí do prédio. Sentei no meu carro sem acreditar em outra impossibilidade, se essa era realmente a mesma criança. Ele envelheceu pelo menos 3 anos no espaço de alguns meses. Para minha própria sanidade, me convenci de que os dois simplesmente eram incrivelmente semelhantes e que não havia um motivo real para me estressar com isso. Ainda assim, no fundo, eu sabia que não era o caso. Algumas semanas se passaram, sem que nada de normal acontecesse, até que recebi um telefonema do meu amigo. Eles estavam chorando, e finalmente, quando consegui acalmá-lo, entendi o porquê. Metade das crianças da creche contrariam uma doença misteriosa. A gravidade dessa doença culminou em alguns resultados sombrios. Para algumas das crianças, Haas foi um dos impactados. Ele sobreviveu, mas havia sequela permanente. Pelo que a creche e a equipe médica puderam rastrear, parecia que uma criança que apresentava sintomas leves algumas semanas antes era o marco 0. Quase deixei cair meu telefone com a notícia. Eu meio que gritei com meu amigo sobre
como um novo garoto chamado Gordon foi registrado naquele dia e como ele provavelmente era a raiz daquele problema. Mas eles, compreensivamente, não se importaram. A atenção deles estava focada em Haas e se perguntando sobre a minha própria saúde. Depois de conversar um pouco mais, assegurei-lhe que estava bem, e assim que a conversa acabou, entrei no carro e corri em direção à creche. Eu quase derrubei a porta enquanto corria em direção à recepção e perguntei se eles tinham uma criança chamada Gordon registrada. Recentemente, houve algumas idas e vindas sobre quem eu era, então eu menti e disse que era um parente, mas isso não me levou a lugar nenhum. Aparentemente, nenhuma criança nova havia se registrado no mês anterior. Argumentei que isso era impossível, porque meu parente havia chegado 2 semanas antes de querer registrar seu filho, mas novamente me disseram que ninguém havia feito tal coisa. Aconteceu novamente. De alguma forma, essa criança se foi das memórias de todos, exceto da minha. Procurei a polícia local e tentei compartilhar a minha descoberta, mas fui basicamente alvo de chacota na delegacia. Por mais alguns meses, tudo ficou quieto, até que eu voltava para casa, tarde da noite. Parei em uma loja de conveniência para comprar algum lanche. Enquanto procurava o que queria, um pai entrou de mão dadas com o filho. Instantaneamente tive uma sensação de mau presságio. Antes mesmo de colocar os olhos nos dois, tive uma forte sensação de quem era. Quando espiei por cima das fileiras de lanche, meus temores se confirmaram. Além disso, como esperado, o garoto estava tão ciente da minha presença quanto eu da dele. Eu não me preocupei em conseguir o que queria. Simplesmente saí e dirigi para casa. No dia seguinte, no noticiário, a notícia principal era sobre um único homem baleado e morto do lado de fora da mesma loja de conveniência. Quem fez isso nem levou nada, apenas um assassinato aleatório, a sangue frio. Nos anos seguintes, testemunhei o precursor de várias tragédias em todo o mundo. Doenças, violência, acidentes fatais, aleatórios, traumas emocionais, etc. O único fio condutor era aquele menino. Seja pessoalmente ou nas redes sociais, eu sempre veria o seu maldito rosto primeiro. Ele sempre permaneceu uma criança, mas sua idade variava muito. Ele tomava principalmente a forma de um bebê, às vezes de 3 ou 4 anos, talvez até mesmo com 10. Mas sem dúvida era sempre ele. Eu tentaria e faria o meu melhor para impedir algum desses eventos antes que eles acontecessem, mas meus esforços nunca importaram. Sempre haveria um momento que algo sairia terrivelmente errado. Uma das coisas mais assustadoras sobre tudo isso é que não importa se eu visse pessoalmente ou na TV, ele sempre estaria olhando para mim. Eu podia ver o vídeo de uma família andando na rua com seu filho e eu pegava olhando diretamente para a câmera. Era como se ele soubesse que eu estava observando e quisesse que eu soubesse que ele sempre estava me observando de volta. Nunca houve um momento de paz. Minha saúde mental degradou-se fortemente durante esse período. Eu estava entrando e saindo de terapia, adquiri o péssimo hábito de fumar e arruinei mais relacionamentos do que queria, por causa do que alguns consideram uma obsessão doentia e distorcida. Tornou-se insuportável de viver. Um dia, depois de uma noite terrível, decidi sentar-me em um parque perto de minha casa para tentar relaxar pela primeira vez em muito tempo. Nos primeiros 10 minutos, mais ou menos, eu estava conseguindo. O ar fresco no meu rosto, com os pássaros e esquilos vivendo em paz, trouxe uma sensação de calma. Essa calma, no entanto, foi rapidamente quebrada quando aquela sensação familiar de mau presságio me atingiu com a força de um caminhão. Caminhando em minha direção estava um menino dessa vez, com cerca de 6 ou 7 anos, e um novo casal, um que me lembrou profundamente do primeiro. Flash do sentimento que tive quando vi pela primeira vez aquele fogo circulavam em minha mente. Medo, ansiedade, tristeza. Mas algo novo acompanhou. Raiva.
pura e absoluta raiva. Fiquei lívido que esse menino fosse de alguma forma responsável por tantos danos, todas as vidas que ele arruinou. Ele nem se atreveu a enfrentar as coisas horríveis que ele fez. Ele apenas destrói e desaparece, esperando que os afetados não se lembrem de que ele esteve lá. Mas eu sim. E se eu fosse a única pessoa que iria se lembrar, então talvez eu fosse a única pessoa que poderia fazer algo a respeito. Joguei meu cigarro ainda aceso no chão. Me levantei no banco e comecei a andar em direção ao trilho. Meu coração batia em meu peito a cada passo. 1 milhão de pensamentos correram pela minha mente. E antes que eu percebesse, estava lentamente levantando as 2 mãos e contorcendo para se encaixar perfeitamente no pescoço do menino. Finalmente, quando estava perto, saltei para a frente e soltei um grito visceral. Mas a única coisa com a qual entrei em contato foi um par de punhos que bateram contra minha têmpora. Eu apaguei por um momento e acordei com um homem sentado em cima de mim. Ele estava me cobrindo de soco, com uma mulher gritando atrás dele. Meu mundo ficou escuro de novo, apenas para voltar com um grupo de pessoas puxando um homem de cima de mim e um outro me segurando no lugar. Assistindo a todo esse caos se desenrolar estava o menino, que tinha um sorriso enorme estampado no rosto, aqueles olhos sem alma, lambendo cada pedaço da minha dor. Os policiais chegaram logo depois disso. Fui acusado e posteriormente passei um tempo na prisão. Na entrevista à polícia, implorei que entendesse por que o que eu havia tentado era necessário. Eu expus meu caso, expliquei as conexões entre várias ocorrências e os avisei que a família estava em perigo. A resposta foi a esperada: descrença. E para sua arrogância, aquele casal morreu em um acidente de carro fatal, apenas alguns dias depois. E mesmo assim, acreditaram em mim? Não. Curiosamente, as acusações foram posteriormente retiradas devido à falta de provas. Testemunhas afirmaram que me viram saindo do parque quando um homem me atacou aleatoriamente quando tropecei nele. E assim, tão facilmente, a vida tinha voltado ao normal. Não foi até estar de volta em casa, sentado sozinho, que uma nova compreensão me atingiu. Eu não podia parar isso. Não adiantava nem mesmo tentar fingir que estava no controle. Há uma força obscura além do meu controle. E nós, somos meros brinquedos para serem movidos ao seu capricho. Não é algo com o qual estou bem, longe disso. Mas nesse ponto, o que posso fazer? E o que posso tentar fazer é viver uma vida boa, independentemente do que sei, do que está por vir. E por um bom tempo fiz isso com o melhor de minha capacidade. De qualquer forma, isso coincidiu com a ausência de aparições daquele garoto. Por um tempo, achei que poderia realmente dizer que estava feliz. Muitas coisas da minha vida deu certo, e como um fantasma do passado, ele entrou na minha vida novamente. Desta vez, em uma forma que eu nunca tinha visto antes. Ele estava crescido, ou pelo menos tanto quanto eu o vi crescer. Ele estava talvez no final da adolescência, mas aqueles olhos escuros e odiosos permaneceram e foram os identificadores únicos, além dos requisitos de um rosto familiar. Eu só o vi brevemente em uma multidão de pessoas, mas sua presença era inegável, muito parecido com um nó que crescia em meu estômago. Ele me passava a impressão de que estivesse me observando por um tempo, esperando que eu faça contato visual. E assim que eu fiz, ele foi embora. Até este ponto, nada de ruim que eu saiba aconteceu. Porém, tenho a sensação de que algo terrível está por vir. Talvez algo que vai além de uma pequena família ou uma pessoa. Talvez algo que envolva todos nós. Não sei. E não saber me assusta. Portanto, escrevo isso como um aviso direto. Se em sua vida você vê uma criança que te pareça um tanto estranha,
ou se algum de vocês perceber que a existência de uma criança no mundo de alguém não se encaixa muito bem, talvez você até sinta um nível anormal de ódio emanando do que deveria ser uma criança inocente. Então lembre-se dessas palavras. Não confie no menino. Até lá, fique bem, fique seguro.